Palavra de Deus, no Salmo 134. Salmos 134. Deixe a sua Bíblia aberta. Lerei em voz alta. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra.
O assunto de hoje é louvem incessantemente ao Senhor. Os cânticos de romagem, você pode ver aí na sua Bíblia, em itálico. O que está em itálico está ali nas cópias. Retratam a caminhada do povo de Deus, tanto física quanto espiritual, em direção à adoração em Jerusalém. Os cânticos de romagem apontam para isso. De igual modo, nós também estamos peregrinando, fiados na cruz de Jesus. Nos dirigimos para Jerusalém. Não a Jerusalém que conhecemos, mas a Jerusalém celestial. E nesta peregrinação podemos continuar sem medo de nos frustrar no caminho. Porque o Senhor Jesus disse: no mundo passais aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. No trajeto passaremos por muitas aflições, mas ao final da carreira chegaremos ao alvo desejado: adorar e bendizer o Senhor na beleza da sua santidade. Para onde você está indo? Tem um hino que diz: para Sião, qual será, pois, o caminho? E a resposta é: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para onde você está indo, querido irmão, querida irmã? O propósito desta mensagem, primeiro domingo de 2025, é persuadi-los a continuar a caminhada da fé, com esperança de, no final, poder adorar o Eterno, de poder bem dizer o teu nome. Enquanto isso não chega, nós devemos nos alegrar no culto, na adoração solene. Na Bíblia nós temos um total de 15 cânticos de romagem ou cânticos de subida, porque as pessoas deixavam as suas cidades, geograficamente, topograficamente mais baixas, e iam em direção a Jerusalém, que era mais alta. Os cânticos de romagem, total de 15 na nossa Bíblia, começando com o Salmo 120, expressa as lutas e alegrias dos peregrinos que buscam comunhão com Deus lá na habitação sagrada. O Salmo expressa isso. Salmos de romagem. Deus habita ali em Jerusalém porque a arca está ali. Esta é a perspectiva do Antigo Testamento. É o que nós lemos, por exemplo, no livro das Crônicas, quando Davi introduz a arca na tenda e depois promove os recursos para que Salomão construa. Estes cânticos de romagem eram cantados durante as peregrinações. Em geral, 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Nestas 3 festas, eles se reuniam anualmente para ir à presença de Deus. E essas peregrinações, cada cidade se dirigindo a Jerusalém, reforçava a piedade pessoal e coletiva do povo. Nesses momentos, eles elevavam seus corações a Deus com grande louvor. Eram as peregrinações no desejo de adorar a Deus. O Salmo 134 é o último desses salmos.
começando do 120. E ele atua como uma conclusão litúrgica, reafirmando que a bênção de Deus e o serviço do culto são centrais na vida do povo. Reafirma que a bênção de Deus e o serviço do culto são centrais na aliança com Deus. O Salmo 120 começa com um desejo. Nós estamos aqui em Quedar, longe do templo. Estamos aflitos, subjugados pelos nossos inimigos. E nós ansiamos chegar à presença de Deus. Salmo 120. Agora, no Salmo 134, aquele desejo de estar na presença de Deus e de chegar em Sião se concretiza. Eles não estão mais desejosos, eles chegam ali, completam a viagem com perseverança e adoram. É a mesma coisa que acontece no discipulado. Nós começamos a peregrinação cheio de dificuldades, percalços, perseguição e subjugados. E ao final, a promessa é de encontrarmos o Senhor na beleza da sua santidade e ali prestar culto e adoração solene. Este Salmo 134 destaca o serviço noturno dos sacerdotes do templo e a bênção de Deus sobre o povo. A estrutura do Salmo, primeiro, versículos 1 e 2. Os peregrinos exortam os sacerdotes e os levitas. Abençoem o nome do Senhor, bendigam o nome do Senhor. E no verso 3, os sacerdotes respondem numa antífona: Deus vos abençoe. Este salmo trata da bênção que o Eterno distribui ao seu povo. O salmo, portanto, reflete, agora entrando aqui, lerei novamente. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. O salmo reflete o culto do templo, com os sacerdotes e levitas ministrando durante o turno da noite. Davi organizou as turmas que deveriam servir no templo. Pela manhã, à tarde, oferecia-se os sacrifícios, e à noite haveria também um turno, em que não haveria sacrifícios, mas o turno da noite deveria ser aquele em que as coisas do templo deveriam ser organizadas, limpas, para o dia seguinte. E os peregrinos, então, estão indo embora. Chegaram ao templo, ofereceram seus sacrifícios, adoraram a Deus e agora estão se despedindo. E ao se despedir, deixa uma mensagem aos sacerdotes e levitas. Bendigam o nome do Senhor. Todos vocês que trabalham na casa do Senhor nas horas da noite, não deixem de erguer as suas mãos, bendizendo, olhando para o santuário. A mensagem deste salmo é justamente esta: louvor incessante. De manhã, à tarde e à noite. Que o nome de Deus seja exaltado. Que o nome de Deus seja abençoado, bendito. Esta palavra, então, queridos, reflete este culto.
É o canto final dos peregrinos antes de retornarem às suas casas. O louvor a Deus é incessante. Nós lemos no Salmo essas palavras: bendizei e abençoe. Elas podem ser traduzidas como louve, mas também pode ser traduzido como abençoe. Abençoe o nome de Deus. Bendiga o nome de Deus. E é um imperativo. E aqui, quando se diz, bendizei ao Senhor, erguei as mãos para o santuário, está dizendo, adorem com os joelhos dobrados. Que vocês tenham santa reverência ao Eterno. Adorem com santa reverência e quebrantamento. Bendigam o nome do Senhor. Nós lemos também que a ideia de Sião, que está presente nos Salmos de Romagem. Como eu disse, Sião é símbolo da presença divina. O Senhor habita em Sião. E aqui, Jerusalém. Os peregrinos vão ao encontro para render adoração, bendizer o seu nome, entregar as ofertas. Erguei as mãos para o santuário e bendizei. Lembra da estrutura do santuário? Aqui o templo já estava construído. Você tinha o lugar santo, onde tinha o pão da proposição, o incenso, onde tinha o candelabro, as coisas que deveriam ser cuidadas. Mas havia ali também, um pouco mais à frente, para dentro, o Santo dos Santos. O lugar santíssimo, onde a arca repousava, onde Deus prometeu estar entre o seu povo. Ele está entronizado acima dos querubins. Não significa que lá no céu ele está em cima dos querubins. Significa que a tampa da arca, o lugar onde o sangue era derramado, onde a propiciação era feita, a reconciliação do sangue era feita, Deus estava ali. E uma vez por ano, apenas o sumo sacerdote deveria entrar. Os visitantes estão então declarando aos sumos sacerdotes: ergam as mãos para o santuário, olhem para o Santo dos Santos, bendigam o Senhor que se manifesta. Havia então o sumo sacerdote, responsável por sacrifício, e uma vez por ano entrar no Santo dos Santos, o altar de incenso, o candelabro, as luzes que deveriam ficar acesas continuamente perante Deus. E este é um princípio. Bendizei incessantemente o nome do Senhor. E diante disto, nós temos a resposta. Versículo 3. A resposta dos sacerdotes, provavelmente. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Percebemos a ênfase no serviço contínuo do templo e a bênção divina como reflexo da aliança. Você percebe aqui as responsabilidades pactuais distribuídas. O povo honra ao Eterno no culto e o Senhor distribui bênçãos aos seus filhos. Essa palavra, abençoe, a bênção, descreve o que Deus faz por nós e o que Deus faz entre nós. Deus entra em aliança conosco, derrama a sua própria vida. O nosso Deus se esvaziou, se esvazia para recebermos o que Ele é. Ele se abaixa, fica de joelhos entre nós, chega ao nosso nível, compartilha conosco. Veja só.
é porque Deus nos abençoa que nós bendizemos a Deus. Em 2025, que a sua vida seja uma adoração. E que, como parte desta adoração, você permaneça firme na adoração pública, junto com os irmãos. O culto é uma resposta. Atribuímos ao Senhor aquilo que recebemos. Ele nos abençoa e nós o bendizemos. Vir ao culto é uma das expressões de gratidão e louvor pelas bênçãos recebidas. Você que se diz piedoso e não vem ao culto, você que diz que tem fé, mas não frequenta o culto, você está doente, enfermo e precisa de cuidados. Porque, como nós lemos, a peregrinação, deixar as cidades para ir, era um símbolo da piedade, era um símbolo da devoção sincera, do despreendimento e do desejo de consagrar um tempo e um espaço para bendizer o nome do Senhor. É Deus quem nos abençoa. E porque Ele nos abençoa, nós estamos aqui. Como uma resposta de gratidão, uma resposta de louvor. Constrangidos pelo seu grande amor e benefício. É por isso que nós vimos ao culto. Não é porque eu tenho que pregar, não é porque eu tenho que ensinar, não é porque o pastor me ligou durante a semana. É porque eu sou um filho da aliança, abençoado, ricamente abençoado por Deus. E porque eu sou ricamente abençoado por Deus, eu apenas respondo com gratidão e louvor, me dirigindo ao culto de gratidão e honra. Nós vamos entender um pouco melhor isto. Quero aplicar esta palavra a nós, duas aplicações. Nós somos criados para adorar a Deus e desfrutar da sua presença. Criados para adorar a Deus e desfrutar da sua presença. Mas por causa do pecado, nós nos prostramos a ídolos deste mundo. E tenho dúvidas, na minha própria vida, se o culto tem sido algo central. E o culto a que me refiro é a minha vida no altar de Deus, não este ato. O culto tem sido central na sua vida? A adoração? Os sacerdotes e levitas são conclamados a prostrar-se com mãos erguidas, louvar e abençoar o nome do Eterno sem parar. O Eterno, por sua vez, os abençoa. O Eterno os abençoa como resposta. Eles se dirigem a Deus e Deus se dirige a eles. Mas, como diz um estudioso bíblico, a troca é desigual. Veja só, nós bendizemos o nome do Senhor e Ele nos abençoa. Que troca desigual! Porque nós bendizemos o nome do Senhor pelo que Ele faz, pelo que Ele é. E por que Deus nos abençoa? Qual o motivo? Graça. Ele nos abençoa porque Ele é rico em dar graças. Nada merecemos da sua parte. Você vem ao culto, adora a Deus, e Ele te diz:
eu te abençoo. Você que é injusto, pecador, falho, insolente, manifesta devoção arrependido e sinceramente cultuando a Deus, é despedido para casa com a palavra: vai-te em paz, eu te abençoo. O que é isso? Senão graça. O que é isso? Senão misericórdia. Portanto, esta é a primeira aplicação. Adoremos incessantemente no dia a dia, sem negligenciar o culto público, onde juntos refletimos a piedade, refletimos a misericórdia, a graça e, acima disso, manifestamos nossa real gratidão a Deus. Eu sou tão grato a Deus que eu deixo um pouco as minhas coisas, que eu me gastei durante 6 dias, para consagrar a Deus o que é dele. Adoremos incessantemente. Que no teu coração e do teu ano você tem esses versos em sua mente. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Salmo 103:1. Ou ainda, que nesta adoração incessante, a sua vida seja: aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmo 146:1 e 2. Aqui está a vitalidade para nós. Adorarmos a Deus incessantemente. 100% dos nossos fracassos é porque nós deixamos de adorar o Eterno e adoramos os ídolos deste mundo. Aqui está o fracasso na caminhada. E ainda esteja na sua alma, do nascimento do sol até o ocaso, ou seja, durante o dia todo, louvado seja o nome do Senhor. Adore e bendiga o nome do Senhor incessantemente. Desfrute deste privilégio. Como você fez hoje, reservando um dia em 7 para santificá-lo. Minha segunda aplicação, a primeira é adoremos incessantemente. Agora, a segunda aplicação nessa passagem. O culto do Antigo Testamento foi marcado por sombras de Jesus. Nós temos aqui a Antiga Aliança, o serviço do sacerdócio, que entregava as ofertas para Deus. Nós temos o templo, aquele lugar que foi santificado para adoração. Nós temos o sacrifício, sacrifícios de sangue. Tudo isso aponta para Cristo. Na nova aliança, nós não temos um sacerdote que possa interceder por nós. Nós não temos mais um templo no qual Deus habite. E também não temos mais sacrifícios, porque Ele é a nossa paz. E pelo seu sangue, selou a nossa paz. Veja que na antiga aliança, ainda que tudo isso fosse feito pela fé, era muito trabalhoso. Imagina, irmãos, trazer as suas ofertas, que em geral não tinha dinheiro, também tinha, mas a circulação era pouca. Trazer um gado, uma pomba, trazer um saco de trigo. Ter que os sacerdotes sacrificarem o dia inteiro. Imagina a quantidade de mosca, né?
Será que se o culto do Antigo Testamento nós seríamos tão presentes assim? 3 vezes por ano. Fazer uma viagem, deixar suas coisas durante um tempo. Qual é mais difícil? O culto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Sem dúvida, o culto da Nova Aliança. Porque não implica em nada disso. Cristo realizou por nós. Ele é o sumo sacerdote, ele é o templo, ele é o sacrifício. E por causa desta obra, ele nos constituiu sacerdotes. Não precisamos mais de um mediador. Nós nos tornamos adoradores por natureza. Jesus é o sumo sacerdote da nossa alma, que dá acesso a Deus, ao lugar santo. Abra sua Bíblia em Hebreus 4, 14 e 16. Jesus nos tornou sumos sacerdotes. Aliás, nos tornou sacerdotes. Para louvor a Deus. Jesus tornou-se o único sumo sacerdote, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Não há mais o véu do santuário. No dia da sua crucificação, o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. O acesso ao Pai está livre por um único e vivo caminho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Para Sião, diz o poeta, qual será, pois, o caminho? E a resposta é: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o mediador perfeito, ele cumpre a função sacerdotal e é ele quem garante a bênção divina. Bendito seja o nome do Senhor, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Bendito seja o nome do Senhor, que nos escolheu sem que fôssemos pelas nossas obras, mas nos escolheu em seu Filho amado. Bendito seja Deus, que pelo seu Santo Espírito selou os eleitos e garante que eles chegarão e receberão a herança eterna. Queridos, hoje não há impedimento para adoração. Não há distância. É verdade que Jerusalém, Israel, é pequenininho. Mas a pé ou com um animal era mais difícil. Qual é a distância que tem te impedido de adorar? Qual é a ocupação que tem te impedido de adorar? Qual é o ritual que nós exigimos? Qual é o ritual que o Novo Testamento pede? Sacrifício, circuncisão, trazer animal, sacrificar, guardar dias. Nada disso. Qual é o local que nós temos? Nenhum. Porque o Pai adora, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não há um lugar central onde Deus esteja. Deus está onde o povo de Deus está. O que te impede de adorá-lo na beleza da sua santidade? Se bem que vocês também sobem, né, para adorar. E é uma subida e tanto. Essa ladeira aí da Felipe de Moura, vocês já estão cumprindo aí o peso do mandamento. Onde você vai? Vou subir para Sião.
ali na IPB Conquista, 188. E olha que é uma subida, hein? Nos reunimos aqui para celebrar o culto. Mas este culto é apenas uma sombra. É apenas uma sombra opaca do que está por vir. A palavra, o sacramento, a oração, as ofertas são apenas sombras, formas de nos consagrar a Deus, de bendizer o teu nome e maneiras pelas quais nós recebemos a sua graça. Esses são os meios de graça: sacramento, palavra, oração, disciplina pela palavra. Você não vai encontrar isso assistindo Faustão. Nem o Faustão não existe mais, né? Tá vendo como eu tô atualizado com TV. Você não vai fazer isso assistindo Netflix. Você não vai receber isso em casa, não adianta. Você vai receber essas bênçãos, mas a forma que você recebe na reunião da igreja é muito especial. Pergunto de novo: onde você pensa que está indo? Para onde você está indo com a sua fé? Onde você quer chegar? O que você aguarda? No Salmo 120, eles estão em Quedar, beirando o Líbano, bem longe do templo, subjugado pelos seus inimigos. E agora no Salmo 134, depois da longa peregrinação, chegam onde? A Jerusalém. Chegam à presença de Deus, o Santo. Onde você quer chegar em 2025? A boa notícia é que, como eu disse na introdução, estamos caminhando fiados na cruz de Cristo. A sua obra na morte e na ressurreição sela a nossa salvação. É pela obra de Jesus que nós chegaremos a Sião. Sião, não Jerusalém geográfica, mas Jerusalém celeste. E ali encontraremos o Senhor. E bendiremos o teu nome. Exaltaremos a beleza da sua santidade e a sua pureza. Você sofre com pecados? Você perdeu membro da família? Veja, você está saindo do Salmo 120, afastado de Deus, afastado de Jerusalém, chegou em 134. Chegou onde você queria. Ouça isso. Você sofreu com os pecados durante a peregrinação? Você perdeu família, filhos? Foi abandonado durante a peregrinação? Você foi injustiçado durante a peregrinação? Perseguido? Você se sente envergonhado porque muitas vezes alguém precisou te carregar? Na caminhada você fraquejou? Deixe tudo isso para trás. Deixe tudo isso para trás. Porque você chegou a Sião, a Jerusalém celeste. Deus te abençoou. Deus te abençoou. Deus te abençoou. Volte em paz para casa e bendiga o nome do Senhor. Que Deus os ajude. Amém.